Você sabia que a forma como você se relaciona com seu filho hoje pode impactar diretamente no futuro profissional, emocional e até nos relacionamentos da vida dele adulta? E muitos pais estão errando nisto, e não é por falta de amor, mas por falta de orientação. Se você é pai ou mãe ou convive com crianças, esse vídeo pode mudar completamente a forma como você educa. Fica comigo até o final que você vai perceber como evitar esses prejuízos que podem durar uma vida inteira. Os pais, eles têm um papel fundamental na vida dos filhos. Isso significa que vocês são a base de tudo. Da autoestima, da segurança emocional, da forma como a criança vê o mundo e até como ela se vê. Não é só dar comida, roupa ou escola. E muitos pais pensam isso. Eu tô dando comida, tô dando roupa, tô dando escola. Tá, mas isso daí? Só isso? Não. A criança, ela precisa ter amor, segurança, limite e apoio emocional. É um conjunto de ações que vão fazer com que essa criança tenha maturidade no futuro, né? Ela consiga enfrentar os seus desafios, que ela consiga discernir o que é certo, o que é errado. Quando os pais estão presentes de verdade, não só fisicamente, mas emocionalmente, a criança cresce mais confiante, mais segura, mais preparada para a vida. E tem um ponto muito importante: os seus filhos aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo seu discurso. Ou seja, o que significa isso? Não adianta você falar sobre respeito se dentro da casa você não trata as pessoas com respeito. Você não respeita a sua esposa, você não respeita os teus filhos, você não se respeita. Aí a criança vai crescer falando: mas o meu pai ou a minha mãe ou o meu responsável fala para que eu faça isso, mas ele mesmo ele não faz. Então, é o exemplo que muitas vezes vão conduzindo as atitudes da criança. Aí muitos pais perguntam: o que meu filho então realmente precisa? A resposta é muito mais simples do que parece, mas exige atitude. Atenção verdadeira é muito importante. Não adianta você falar assim: estou com meu filho em casa, mas você está no celular, você está assistindo futebol, está assistindo um jornal. Atenção verdadeira é: filho, o que você fez na escola hoje? Filho, tem bilhete na agenda? Filho, o que você quer fazer hoje, à tarde? Sabe, dá aquela atenção para a criança enquanto ela está com você. Então, atenção verdadeira. Escuta sem julgamento. A criança, muitas vezes, ela quer contar alguma coisa e ela precisa que alguém consiga entender, porque ela é uma criança que está em fase de desenvolvimento, de aprendizagem. Os limites, eles têm que ser claros. E hoje em dia está se faltando muito limite. Os pais estão deixando as crianças fazerem o que querem. Crianças não podem decidir. Crianças têm que seguir à risca o que os pais determinam. Se os pais falarem: agora é a hora de dormir, a criança vai ter que dormir naquele horário determinado pela família. Agora é a hora de comer, agora é a hora de ir para a escola, agora é a hora de fazer a lição, agora é a hora de guardar o celular. Então a criança, ela tem que ter os limites claros. E hoje em dia as crianças estão se perdendo nessa questão dos limites. Elas estão querendo fazer o que elas querem, a hora que elas querem e do jeito que elas querem, e os pais estão perdendo essa autonomia em relação aos limites. E daí depois vai ser uma criança frustrada. Por quê? Porque o mundo ele vai cobrar de uma forma diferente e ela não vai saber lidar com essa cobrança. Então os pais, eles têm papel fundamental na cobrança dos limites. Então deixar os limites sempre muito claros. E o afeto diário, que é muito importante. Fala pro teu filho que você ama, que ele é importante para você, que ele é muito inteligente, que ele, nossa, hoje valorizar o que ele fez uma coisa simples, mas elogia. Hoje você ajudou a sua mãe. Parabéns, filho, olha que legal, ajudou a tua mãe que trabalha o dia todo. Olha, filho, a tua letra tá mais bonita. Olha, filho, nossa, você tá conseguindo se vestir sozinho. Sabe, pequenas atitudes, né, vai demonstrar esse afeto diário para que a criança consiga perceber que ela está sendo olhada, que ela está sendo percebida, e isso vai fazer com que o teu filho fique muito diferente. Brincar com seu filho é muito interessante. Por quê? Vamos brincar de futebol. Brinca ali um pouquinho de futebol. Vamos montar um quebra-cabeça.
Vamos inventar alguma brincadeira. Isso faz com que você tenha mais proximidade, mais interação. E durante essas brincadeiras você já pode estipulando as regras, né? Vamos brincar até tal horário, porque depois a gente tem a tua obrigação para fazer. Então, nesses momentos você já consegue ter já uma interação e construir outras questões juntos no desenvolvimento dela. Você tem que sempre estar conversando com eles e olhando nos olhos. Isso faz toda a diferença. Quando você está conversando e percebendo, né, com o olhar que ele está te entendendo, que você está transmitindo aquilo que você quer, você vai ficar muito mais próximo do seu filho, porque isso vai construir vínculo, e o vínculo afetivo ele é muito importante. Uma criança que confia nos seus pais, que se sente segura para enfrentar o mundo, para enfrentar qualquer coisa. E muita gente confunde amor com permissividade. Mas, na verdade, a criança sem limite cresce insegura, ela cresce desmotivada, ela cresce totalmente desorientada, porque o limite ele não é um castigo, são proteções. Agora vem a parte que muita gente evita falar e eu vou falar para você. O que acontece quando os pais não exercem esse papel? Os prejuízos podem aparecer nas várias fases da vida. Vai aparecer como baixa autoestima, dificuldade nos relacionamentos, ansiedade, insegurança, falta de limites e impulsividade e muita dificuldade na escola. Quando que se percebem essas dificuldades que as crianças apresentaram ao longo da vida? Na escola. Então o professor ele vai começar a perceber coisas que a criança ainda não está adquirindo para aquela faixa etária que ela está. Então, muitas vezes vocês vão ser chamados na escola para os professores, né, falarem para vocês, olha, eu percebo que seu filho não está cumprindo regras, teu filho está com muita ansiedade, ele é muito inseguro na hora de fazer uma atividade, ou ele é muito impulsivo. Então, se nós fizermos tudo aquilo que está proposto ali anteriormente, pode ter certeza que esses itens que eu estou relacionando agora vão ser totalmente diferentes. E muitas vezes essas crianças se tornam até emocionalmente feridos, né? Porque eles não souberam lidar com essas situações. E adultos que não sabem lidar com frustrações, buscam aprovação o tempo todo, ou que repetem padrões negativos, né? Constantemente quando estão numa situação. E tudo isso poderia ter sido evitado de uma forma bem simples. Uma presença e a orientação. Então, no fundo, todo pai e toda mãe querem a mesma coisa, que seu filho seja feliz, que ele tenha sucesso, que ele seja uma boa pessoa. Mas existe uma verdade importante aqui. Não adianta querer um futuro diferente se no presente você não constrói esse caminho. Educar dá trabalho, exige paciência, exige presença, mas o resultado vai valer cada esforço que você fizer. Se você percebeu que esse vídeo é importante para você, se você conhece pessoas que estão passando por isso, então ajude, compartilhe com outros pais, com mães, com educadores, porque muitas famílias precisam ouvir isso e às vezes ninguém explica de uma forma simples. E me conta aí nos comentários, qual a maior dificuldade que você enfrenta na educação dos seus filhos? Eu quero trazer conteúdos que possam te ajudar de verdade. E se você quer aprender mais sobre educação, mente e inteligência emocional, já se inscreva no canal, porque aqui a gente não fala só teoria, a gente fala, demonstra na vida das pessoas de forma real.